viajar. Ah, sim. O meu tem? O que eu faço aqui? Bom dia para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho. E hoje é quarta-feira, eu quero pedir perdão a vocês que a gente está começando um pouquinho depois do horário, mas eu tive uma dificuldade hoje com o nosso transporte público. Eu gosto muito de usar o nosso metrô, normalmente é o meio mais rápido de transporte, mas hoje eu não sei o que aconteceu. Eu só consegui chegar na redação quase agora. Mas eu acho que quem está esperando ainda para saber as novidades da Notícia Pro Trabalho vai ficar muito contente mesmo com esse atrasinho, porque a gente trouxe uma convidada muito especial. Além de grande especialista do mercado financeiro, trabalhou em multinacionais, nacionais, estatais, trabalhou como captadora de recurso. Hoje atua bem forte na área de coach, aliado à mediação, que também é uma tendência que vem ajudando muito aí nas soluções de conflitos. Quem vai conversar com a gente é a minha amiga, já virou amiga, porque né, é tanta coisa linda que ela tem para trocar com a gente, a Ivone Saraiva. Bem-vinda, Ivone! Olá, Regina, tudo bem? Prazer te encontrar aqui, muito bom. A gente até tive a oportunidade de vê-la, palestramos juntas lá no evento da nossa amiga Ana Isolde na OAB São Paulo, e a Ivone deu um show de bola na palestra que fez na ocasião lá. E hoje a gente vai conhecer com a Ivone, que vem trabalhando principalmente com empreendedores, mas também com as outras pessoas, a questão do processo de coach, né? O processo de coach para atingir até uma vida financeira e material mais saudável. Mas antes da gente chegar e entender e até desmistificar, porque coach hoje, né, Ivone? A gente que atua com profissionais do seu naipe, né? Com o pessoal do Rubens e tudo mais, a gente que vê tem visto também muitas distorções por aí, né? É verdade, Regina. Até em novela já apareceu o coach, né? E algumas vezes aparece de modo equivocado. Então eu estou achando muito, quero te agradecer, achando muito importante essa oportunidade para falar um pouco, então, de uma forma mais abrangente sobre o coaching. De maneira técnica mesmo, de quem estudou, porque eu estava falando para a Ivone que tá tão assustador esse modismo do coach e as pessoas que não são coaches de verdade, que não estão preparadas de verdade, que não estão seguindo a risco o que é um coach, e como ainda é novidade no nosso país, que ontem mesmo estava contando para a Ivone, veio gente aqui misturando coach com misticismo, com magia. É complicado. Eu fiquei assim, sabe, meus cabelinhos ficaram desse tamanho, assim, né? Porque o olhinho cresce, assim, um diminui e o outro cresce, de tanto absurdo que a gente ouve. E Ivone, conta um pouquinho pra gente, porque eu já disse pra ela, vamos até relaxadinha com calma, Ivone, porque é tanta coisa que você tem que compartilhar com o nosso público, que se hoje não for suficiente pra gente dividir tudo que a gente quer, vão ter várias oportunidades. Desculpa não ter várias oportunidades pra ter Ivone aqui com a gente. E Ivone, você passou no mercado financeiro até chegar no coach. Conta um pouquinho pra gente desse seu currículo maravilhoso. Muito rapidamente, eu sou economista com especialidade em finanças e passei quase 25 anos trabalhando no BNDES, galguei diversas posições e fui nos últimos 8 anos, antes de sair do BNDES, eu fui diretora da Finame, que é uma subsidiária integral do BNDES, e depois voltei para o BNDES para ser superintendente da área de infraestrutura, onde grande parte dos meus clientes estavam lá e foram me prestigiar mais tarde na minha vida profissional sozinha. Depois que eu saí do BNDES, eu fui ser CEO, presidente de 2 grandes empresas aqui em São Paulo, né, que atuavam na área de construção. Eu geri bancos também, tinham sob minha responsabilidade bancos, construtoras, imobiliárias. Então foi um período muito rico, onde eu aprendi muito toda a questão da gestão empresarial e da forma como atuar de forma executiva. Então eu diria que são essas as minhas experiências executivas. Depois eu montei minha empresa de captação de recursos, chamada Double Energy, e há 4 anos eu comecei a trabalhar com a mediação e o coaching. E foi uma descoberta muito grande, porque realmente é fascinante você fazer mediação, é fascinante você fazer coaching. E tem até cases maravilhosos para a gente poder compartilhar com você, né? Por exemplo, a Ivone atuou como... a gente mandar um beijo para tua cliente, né? Sim, como é o nome dela? Eliana Barabani. Eliana Barabani, que falou que vai vir aqui também contar a história dela pessoalmente, que é importante a gente ouvir também das pessoas que já... Uma coisa é o técnico, né? A pessoa que dá o suporte. Outra coisa é a pessoa que tinha uma vida que estava assim
E aí ninguém precisa ficar naquele estado, ninguém precisa sofrer sozinho, mas com a ajuda de alguém conseguiu dar uma virada extraordinária, que ela é personal trainer, né? Isso, e foi minha coach justamente para atuar e ajudar um pouco nessa questão da vida financeira e material não saudável. E hoje o depoimento dela, que ela é muito feliz. Eu, como coach, não posso contar sobre o assunto, mas ela já se prontificou a vir e falar um pouco da experiência dela. E a gente vai contar, vocês vão ver que resultado que essa moça teve. Ela ia tentar estar com a gente hoje, mas hoje é um dia que tem Copa do Mundo, um monte de coisa acontecendo, e a área dela é a área esportiva, então vocês já viram, a agenda dela como estava não seria possível. E a gente quer trazer a Ivone mais vezes, a gente tá combinando ainda de trazer esse case para vocês ouvirem diretamente da pessoa. Bacana, ela vai gostar. Hoje a gente vai entender um pouco mais da teoria e depois vocês vão ver quem sentiu na pele e teve a transformação, porque isso gera o espelho afirmativo, né, Ivone? Isso é verdade. Para alguém olhar e falar, se ela venceu, eu também venço. Isso. Né? Venço até mais. Com certeza. E vamos então conceituar o coach para as pessoas. Vamos. O que realmente é essa ferramenta que vem auxiliando tanto no desenvolvimento das pessoas e das organizações? Tá certo. Eu posso pedir permissão para falar primeiro de 2 conceitos para entender depois, pelo contrário, né, o que é o coaching. Eu queria falar sobre terapia e consultoria. Né? A terapia, na verdade, é uma jornada do presente para o passado. O terapeuta competente ajuda o seu cliente nessa exploração do passado. E ao atingi-lo, pode ressignificar o presente e a pessoa passa a ter um comportamento mais pleno, mais leve, porque deixa de ficar com aquele peso do passado. A consultoria é um pouco diferente. A consultoria é feita por pessoas experientes, pessoas com grande capacitação, que vão ensinar pessoas e empresas a fazer o que elas não sabem. Por exemplo, eu conheço diversos consultores muito bons na área de estratégia empresarial. As empresas os contratam para saber, então, para onde é que eu vou, o que é que eu faço. E eles fazem muito bem, entendendo qual é a empresa e qual é a indústria onde essa empresa está. Isso aí é terapia, isso é consultoria. O coach é completamente diferente. O coach é uma jornada do presente para o futuro, onde a pessoa, que o cliente, e que se chama coach, e quem dá o coach chama coach, né? Onde o cliente e o coach juntos trabalham no sentido de o coach explicitar quais os objetivos que quer alcançar e aumentando toda a sua capacidade, seus talentos, as suas competências, os seus valores. Então, é uma ajuda e uma jornada juntos para atingir os objetivos que o coach quer alcançar. E é muito por perguntas, Ivone, não é exatamente dando direção, é uma provocação, a reflexão? Você é muito esperta, Regina, é isso mesmo. Nada se parece com a consultoria. O coach não diz, você vai por aqui, você vai por ali. Até porque a consultoria, quando você aconselha, a pessoa pode seguir ou não. O coach não, o coach é completamente transformativo. E a pessoa é que encontra as forças e os recursos dentro dela mesma. Que nós todos já temos, só não sabemos como ativar e o coach vai lá e liga. Isso, até porque, como é que liga? É porque no dia a dia, a nossa mente, o nosso consciente, só pode lidar com um conjunto pequeno de objetivos. Família, trabalho, filhos, nós mesmos. A gente não pode cuidar do mundo, cuidar do vizinho, cuidar mas a gente quer, viu? A gente tenta. Tenta, mas não dá para cuidar de todo mundo. O que acontece com a nossa interação com esse mundo? Todas as coisas que vão acontecendo, as experiências externas, as experiências internas, elas ficam latentes na nossa cabeça, mas a gente já sabe de tudo. O coach, quando começa esse processo, na verdade, vai fazer com que esses valores, as necessidades, as limitações das pessoas, todos o coach possa acessar isso. E a partir daí, ele redefine onde quer chegar no futuro. E é todo um replanejamento, né? E a importância da gente falar do coach, né? Eu falei agora há pouco da questão de misticismo, né? Que eu tô ouvindo cada barbaridade, né? E a gente tem contato com pessoas do naipe da Ivone, a gente fica assustado. Mas, Ivone, cheguei a ouvir, olha só, cheguei a ouvir de uma pessoa aqui, nossa, entrevistada, que tá passando por uma pessoa próxima da gente, que passou por uma experiência de um coach que levou ela a fazer uma coisa que era pra ele. Olha o absurdo. Isso é complicado. Por isso que já tem que começar a acionar já
conselhos, né? Hoje em dia, como é que tá a direção? Não estava nem nos planejamento nosso essa pergunta, mas agora me veio na memória. Se você não tiver condições de responder, tranquilo, porque, né, é uma pergunta que não estava nem planejado. Mas isso me fez pensar agora aqui, porque eu sou jurista também, né? Tenho essa formação em direito. Até fiquei pensando como é que tá. Já começou alguma movimentação de regulamentação da atividade? Ou é interessante que não tenha mesmo? Como é que tá essa questão? Ainda não há uma regulamentação dessa profissão. Agora, o International Coach Federation, que todo coach que chega num determinado estágio se associa a ele, tem códigos de ética muito rigorosos. Né? E, na verdade, o coach que não exerce, não cumpre esses códigos de ética, na verdade, eles são descredenciados. Então dá para até fazer uma denúncia. O coach, Sim, que é o que é assistido. Pode. Porque eu não tinha me ocorreu aqui durante a entrevista. O coach pode fazer uma denúncia no International Coach Federation, se chama ICF. Vou orientar a pessoa. Então, isso, e pode ir lá e denunciar o seu coach, e dizendo o que ele acha que o coach não foi bom. E foi grave a denúncia aqui. A denúncia foi de uma pessoa que ele orientou no sentido de um negócio, direcionou um negócio, tentou comprar, fez o negócio, não dá certo para comprar, deixar pronto e para comprar. Parece absurdo, mas a gente ouviu a pessoa próxima da gente, né? A gente não tem como fazer denúncia de gente, porque foi uma coisa que saiu em conversa formal aqui, mas conversando com você, mandar entrevista para a pessoa, falar assim, olha, fulano, tem então como recorrer. Na época eu acho que eu fiquei tão chocada, acho que eram tantos assuntos também para conversar que nem me deu na hora esse estalo. Deu agora aqui conversando com você nessa parte. Outra coisa que o próprio mercado também faz uma triagem, né? Porque a propaganda boca a boca é importante. Essa pessoa vai dizer para alguém, que vai dizer para alguém, não é? Então também o próprio mercado faz uma triagem, separa o joio do trigo, né? Então também tem esse lado. Em tudo, né? Em tudo na vida. É que ainda como é muito novo, até para o coach fica difícil se não tiver uma pessoa como você explicando, como tantos outros amigos que a gente tem, de você entender o que é, porque é muito novo. O que mais você acha importante na hora de escolher o seu coach? O seu coach, né? O seu coach. Eu sou a coach no caso, né? Para escolher a coach. Olha, aí eu vou falar um pouco em seguida das diversas formas de coaching que existem, porque aí vai dar uma luz a essa pergunta, pode ser? Pode ser, mais claro. Daqui a pouquinho? Pode. Então vamos desenvolver nessa linha? Vamos. Mas antes de entrar nas diversas formas de coaching, eu queria falar de cinco princípios filosóficos muito importantes para você compreender o coaching. Né? Esses princípios filosóficos são da escola chamada Erickson College, que tem uma origem canadense, e temos inclusive representantes deles aqui no Brasil, se chama IMR Coaching Skill, é um grupo, uma escola extremamente importante, onde eu me formei trazendo todo o conhecimento da Erickson College. Né? Esses 5 princípios são devastadores no sentido da compreensão e da utilização do coaching. O primeiro grande princípio filosófico é: todo mundo está bem como está. O que quer dizer isso? É que a pessoa hoje é fruto das suas escolhas que fez antes. E por isso nós não podemos culpar as pessoas pelas escolhas que fez. Agora, ela pode se culpar, e é importante que ela saiba que como a situação dela presente hoje é uma escolha que fez no passado, ela pode escolher coisas hoje que a levem para um futuro promissor. Que mexe já com hoje e leva para um futuro promissor. Então, esse é um princípio básico muito importante. E muito diferente de tudo que a gente vinha ouvindo. É isso aí. O segundo grande princípio é que as pessoas sempre escolhem o melhor. Por que ela escolheu isso? Porque era aquilo que ela escolheu para o melhor para ela, com as informações, naquele momento, com as informações que ela tinha. Nossa, que libertador isso. E nós não podemos, portanto, dizer, puxa, por que coisa errada ela fez? Não, ela fez o melhor que ela podia, ela fez a escolha certa para ela naquele momento. O terceiro grande princípio é importante. Todo comportamento tem uma intenção, uma necessidade positiva. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, alguém que rouba um banco. Puxa, que comportamento horrível, fora da lei, e vai dizer que ele tem um interesse positivo, vai dizer que ele tem uma necessidade positiva. Por que não? Eu vou inventar aqui. E se tiver uma mãe doente, que somente com algum dinheiro ele poderia salvá-la? Estou criando uma situação absolutamente fictícia. Lembrei da Casa de Papel, né, que é inspirada num caso famoso, então, né? Aí o que acontece?
qual é a necessidade que o moveu? Foi a doença da mãe. Né? Agora, se ele compreender que a necessidade maior, não é porque ele é ruim, mas ele tinha um interesse, uma necessidade, ele pode modificar seu comportamento, que atenda a essa necessidade, mas fazer e caminhar para um comportamento positivo. E um comportamento lícito, né? Não é? Então, gente, tô pensando nisso até, né, na questão do resgate. Eu trabalhei com egresso há muito tempo, né? Egresso, para quem não sabe, é alguém que já cumpriu pena, já passou pelos nossos sistemas prisionais no Brasil, foi dado a liberdade a ele juridicamente, por isso ele entra em alguns programas do governo federal, municipal, estadual, para ser reinserido à sociedade. Porque no nosso país, teoricamente, na prática nem sempre é, mas teoricamente a gente teria o egresso, uma filosofia de você não ter prisão perpétua, de você não ter o assassinato, né? Eu considero assassinato, as pessoas consideram outras coisas, né? Mas você não ter execução de um criminoso, graças a Deus, no nosso país isso não tem, pra mim, meu ponto de vista, cada um com o seu. Mas a gente teria, mas ainda é muito para inglês ver a questão do egresso. Mas já pensou que interessante, Ivone? Também me veio aqui agora? Sim. Outra coisa não estava na pauta? é verdade. Porque E isso também tangencia por um outro tipo de coach, que é o coach de regeneração. São as pessoas que foram no passado, tiveram alguma dependência química, jogo, etc. Depressiva. Isso. Então, após a primeira, o tratamento inicial de desintoxicação, elas precisam se manter no rumo para não voltarem atrás. Há um coach específico para isso. Nossa, desse também não tinha conhecimento. Pois é. E em paralelo, a gente pode pensar também no coach de regeneração das pessoas que estiveram presas. Elas precisam construir um caminho novo, diferente, e como criativo. é importante, né? E a nossa experiência enquanto órgão público, quando eu estive durante 8 anos como assessora de comunicação da Secretaria do Estado, né? Na época foi de trabalho, depois virou trabalho e desenvolvimento econômico. E a gente tinha programas também com o governo. O governo também tinha programas de reinserção de egresso. E era muito difícil a gente convencer a empresa, mas a empresa que experimentava não abria a mão. Porque quando esse cidadão egresso recebia aquela oportunidade de emprego, mas ele se agarrava, ele sabia que era muito difícil essa oportunidade, então ele se agarrava, ele era o melhor dos funcionários. Nem todas topavam ainda, foi um trabalho durante 8 anos, eu consegui convencer algumas não só a recebê-los, não só a abraçá-los, mas realmente relatar também ao mundo a sua experiência com o egresso. Mas algumas em razão dos seus clientes, do medo que elas tinham, de como esses clientes receberiam essa informação, também tinham resistência de falar, porque é tudo muito novo ainda. Mas eu sou testemunha, conheço muitas pessoas, né, amigos, viraram amigos, e que tiveram transformações de vida incrível graças a uma oportunidade de empregador. Interessante, né? Muito, muito. Isso aí realmente é revelador, né? Só para terminar a questão dos princípios, o quarto princípio é: a pessoa já tem tudo dentro dela mesma. Você começou dizendo isso, né? A gente tem experiências de coisas, objetivos que a gente está cuidando, mas tem todas aquelas coisas latentes que ficam conosco e que o coach permite acessar essas experiências anteriores e trazer para auxiliar na fixação dos objetivos e no atingimento desses objetivos. E o quinto princípio, que é fatal: tudo se transforma, nada está parado. Então essa é a grande chance de você modificar seu futuro, porque o que você fez no passado, ele não é estanque. Se você quiser, você muda. Isso que eu acho libertador do coach, né? E por isso que o coach é tão importante, porque o coach aceita as pessoas como são, mas diz: você pode chegar muito mais lá na frente. Né? Sem querer. E aí, se quiser, como elas descobrem esses seus valores, os seus interesses mais poderosos, elas se comprometem mais em atingir aquele objetivo. E com a força de ter alguém para te dar um apoio, né? Um suporte. Aí eu acho que será muito melhor, né? Porque a pessoa tem essa ajuda de se manter na linha até atingir os objetivos. Que bom que a gente não precisa mais passar pelas coisas da vida sozinho, né, Ivone? Não precisa mais. Não precisa mais, né? Você acredita que o nosso tempo está voando? 17 minutos Já? de Uau. programas. Eu sei que eu tenho que trazer Ivone muitas vezes aqui. Então eu vou passar rapidamente mais sobre dois pontos importantes na relação do coach e coaching. Que é o da conexão, é da confiança. Se não houver confiança entre coach e coachee, esse trabalho transformador não acontece. E o segundo é da confidencialidade, porque o coach tem que saber que haverá total confidencialidade daquilo que está sendo tratado. Porque
que são coisas tratadas do interior das pessoas, são coisas tratadas das famílias, dos conflitos familiares, dos conflitos nas empresas. Então é importantíssimo que o coach saiba que tudo aquilo que for falado na sessão é absolutamente confidencial. Que bacana! E de que maneira essa experiência, aliada a toda a sua experiência de mercado, ajudou no quadro dinheiro extra, né? Na questão financeira. A chave muda mesmo? Tem pessoas... O que traz as pessoas a terem... Tipo o relato da amiga que vai vir falar aqui, ou de algumas outras pessoas. Às vezes a pessoa tem um salário ótimo, maravilhoso, e ainda assim vive. Mas tá sempre no negativo, né? O que acontece, Ivone? É isso, precisa mudar toda vez que isso acontece, a gente tem que partir do pressuposto que existe uma intenção positiva que a gente não sabe qual é. Compreender essa intenção positiva. E o coach, sabendo que ele tem recursos para vencer, ele pode ter comportamentos que atendam aquela necessidade, porém que os levam para um comportamento positivo. Aí de saldo na conta, poder poupar, poder investir, inclusive poder acumular para momentos em que a instabilidade pessoal e a instabilidade empresarial exigem essa acumulação. Né? E o que acontece mais frequentemente para que a pessoa chegue a esse ponto? E que caminhos que você aponta para que ela se perceba e comece a mudança, né? Você falou no início que o coach, como é que faz? Você perguntou, como é que faz? Você diz para onde vai? Eu disse, não. A gente ajuda a pessoa a se encontrar. E através de perguntas, que no coaching a gente chama de perguntas poderosas. Podemos soltar uma pergunta poderosa que seria lícito? Pode, mas tem uma listinha que eu posso falar e depois a gente conversa sobre as perguntas poderosas, porque a primeira pergunta poderosa que a gente faz é o seguinte: por que você quer esse objetivo? Né? Qual a razão? Por que atingir esse objetivo, digamos, de ter um total controle das contas, não ficar devedor? Por que isso é importante para você? Por que isso é importante para você? Existe diversas porque eu quero ser muito importante na vida, eu quero consumir, eu quero ter carros, eu quero estar... Cada um tem a razão pela qual estar bem financeiramente, economicamente é bom. E aí já começa a busca dos seus valores. E a segunda pergunta é: então, se isso é tão importante, como é que você vai se sentir ao atingir esse objetivo? E a pessoa vai falar: eu vou me sentir muito bem, vou me sentir... Já tem diversas coisas que ela vai fazer, porque ela está começando a tirar dentro de si esses valores que sustentam o objetivo que ele quer alcançar. A outra pergunta pode ser: e se você alcançar esse objetivo, como é que vai ser a sua relação com a sua família? Né? Como vai ser? Vai ser bacana? Com seus filhos? Né? Com seus colegas de trabalho? Como vai ser a sua profissão no futuro se você atingir isso? Então a pessoa começa a projetar essa viagem para o futuro. Né? E aí a gente começa a que competências você precisa para fazer isso? Né? Então ela começa a pensar no que ela tem para atingir isso. Mas nesse momento a gente pergunta: ora, numa escala de 0 a 10, se atingir esse pleno controle da sua vida financeira e material, se isso for 10, onde é que você está hoje? Isso é muito interessante, porque a pessoa se coloca: puxa, eu acho que eu estou em 3. Por que isso é importante? Porque a pessoa começa a compreender qual o caminho dela para chegar onde ela idealizou. Onde ela idealizou. E é interessante a gente falar um pouco do pessoal, mas tem um empresarial também, vou te confessar, Regina Ramalho. Regina Ramalho projetou para 2018, está cumprindo, se tornar uma vendedora profissional e foi fazer curso. Não fiz o coaching, estou fazendo agora de educação financeira. Entrou dinheiro, falei: vixe, agora entrou dinheiro demais, vamos ver como é que vai fazer para já não... Gostei desse demais, hein? Demais, significa que tá bom. Tá bom, agora entrou, né, o esperado, porque de primeira, assim, com um plano tático eu já tive resultados extraordinários. Tipo, eu entreguei meu plano tático na última semana de março, eu vendi projeções de 6 meses. Eu fiquei com as contas pagas por 6 meses. Muito bom. Né? 6 meses, minhas contas que notícias todinhas pagas no primeiro dia de aplicação do meu plano tático. Então, assim, é uma mudança de chave muito grande, porque até então eu tinha uma crença limitante de que trazer pessoas para vender, eu vendia, mas não vendia tanto porque eu achava que não tinha habilidade. E as pessoas que eu trouxe para vender não vendiam. Então era um investimento alto de treinamento, de expectativa de um monte de coisa, e as pessoas não vendiam. Eu falei: Deus, eu preciso, para manter a notícia, eu tenho que mudar essa chave. E a importância disso. E no coaching empresarial, vocês ajudam que esse processo meu que foi mais lento, se eu tivesse descoberto talvez o coach antes, o coach para mim está mais forte esse ano, depois que eu já tinha me decidido e tomado outra providência no ano passado,
Mas talvez se eu tivesse esbarrado num coach tipo Ivone, ainda hoje eu tava lá na frente. Até no final eu vou falar um pouco sobre os tipos de coach que tem. Mas só para terminar essa questão dos valores, o último grande valor, o quarto valor nós já temos tudo dentro da gente, aquilo que eu falava há pouco. Tudo que está latente são lições, são informações que a gente retira na hora do coaching e traz ele para definir valores, as suas necessidades, os seus interesses, as competências que tem para atingir o objetivo, né? Bem, e aí tudo muda. O que no grande princípio tudo muda e, portanto, a gente pode sempre mudar, eu já falava há pouco. Agora, passando um pouco sobre os tipos de coaching, não é? Para voltar de novo ao coaching de vida saudável, financeira e material, né? Os dois grandes ramos de coaching são o coaching de vida e o coaching empresarial, né? O coaching profissional, dois grandes ramos. E cada um deles tem sub-ramos. Eu vou falar um pouco, eu até fiz aqui uma colinha, uma lista dos coaches mais procurados. Não vou me aprofundar neles, porque não é o caso, depois termina a nossa hora, né? Mas então vou te falar um pouquinho. A primeira coisa seria um coach, no caso do coach de vida, tem um coach de carreira. Esse coach de carreira visa que os clientes que estão lutando para encontrar um emprego que de acordo com seus valores. Por exemplo, uma pessoa tem um valor de criatividade. Ela não pode encontrar um trabalho que ela vai fazer coisas rotineiras todo dia. Então, o coach ajuda ela a posicionar, buscar seus valores e buscar um trabalho mais compatível com o seu valor. O seu perfil comportamental. Exatamente. Uma outra coisa é um trabalho mais adaptado. Ela quer crescer na área, na escala profissional, e o coach de carreira ajuda a esse crescimento, vendo todas as competências e habilidades que a pessoa pode ter. Ou depois mudar inteiramente de carreira, porque as pessoas podem estar muito tempo numa carreira e já investiram nela, não querem sair, mas sentem a agonia de que aquilo não fala mais para elas. Então elas têm que mudar de carreira, e isso é um momento corajoso da vida. Sair de uma carreira de sucesso, que já conhece para ir para um outro. De conforto. Porque aquilo já passou a vez. E as coisas passam de vez, não é isso? E às vezes daí vem até aquele desemprego, aquele pé na bunda que te empurra pra frente, porque já é o universo conspirando a seu favor. Pronto, pois é, porque descobre uma outra aptidão, uma outra competência que desconhecia, porque estava tanto da zona de conforto que não se aventurou por outras. Tinha já aquele desejo. Já tinha. Mas ninguém empurrou ele. Eu vivi isso, deu. Pé na bunda que empurrou pra frente, à noite nasceu notícia. Que caso de troca política, né? Não é? Eu lembro que dia 14 me queriam de volta na prefeitura, dia 8 à noite nascia a minha empresa, no dia Deus, né? Tá vendo? Dia 14 eu já tinha 3 clientes pra atender. Um outro coach motivacional, porque as pessoas que estão lutando para manter uma atitude positiva na busca dos seus ideais, dos seus goals, né? Mesmo principalmente numa situação de instabilidade pessoal ou empresarial, né? Então esse coach ajuda muito as pessoas a se manterem na linha. Um outro é o coach de desenvolvimento pessoal. Isso aqui, na verdade, atua na linha para maximizar as competências e os talentos das pessoas, né? Então é um coach muito importante, porque as pessoas às vezes não têm ideia das suas competências, não têm ideia dos seus talentos. E esse coach ajuda a aflorar tudo isso e no limite da capacidade que se tem, né? Um outro é o coach de relacionamento. Isso é um coach procurado também porque muitas pessoas têm dificuldade no relacionamento, tanto pessoal quanto no empresarial. Até pelo próprio perfil comportamental. Exatamente. Que é natural. Mas como tudo pode ser mudado... E se você quer... Então isso também é possível. Mas se alguém te ajuda a mudar, isso você muda mais rápido, não é? Tem o coach de recuperação, isso que eu falava há pouco. É um coach onde trata com as pessoas que já tiveram alguma dependência no passado. Já tiveram a primeira desintoxicação, mas a chave do sucesso dele é eles se manterem na linha, né? E o coach vai ajudar a manutenção dessa linha até que eles percam completamente a dependência. Tem um coach de saúde e bem-estar, isso é muito procurado, porque é o coach que libera as pessoas de um peso emocional e um peso físico de tentar emagrecer. É impressionante a procura disso, sabe? Então, o coach ajuda as pessoas a entenderem quais são os seus valores. É de estar ali só sorrindo. Quais são os seus valores e como é que pode caminhar para uma situação de bem-estar equilibrada, sendo feliz, não precisando passar por diversas dietas
Não é? Eu já tive uma coach que disse assim, não aguento mais a dieta da lua, não aguento mais a dieta da carne e do peixe, não aguento mais, eu quero uma dieta minha, balanceada, que atenda a minha necessidade e a minha possibilidade de atingir. Foi muito bacana esse coach, foi muito interessante. Muito resultado. E depois tem os coaches que envolvem as famílias. Aí passa pelo coach de casal, os casais que não estão se entendendo, que a vida está sendo um conflito constante, porque viver é conflituoso, mas é preciso saber enfrentar esses conflitos. Então o conflito de casal ajuda eles a terem uma vida mais criativa, de ganha-ganha. Tem o coach de divórcio, que ajuda as pessoas que estão se separando ou já se separaram a enfrentar esse momento doloroso que é a separação, principalmente quando tem filhos. Né? Fale, né? Tem o coach de família, que um pouco decorre do coach de divórcio, coach. Por quê? Porque as famílias começam a ser diferentes. Tem 2 pais, 2 mães, 4 filhos, 2 avós, tios. Geralmente, às vezes 2 mães. Não é? 2 pais de lado. Isso, às vezes uma terceira que aparece de contrabando. Tem tudo isso. O coach de família ajuda a pacificar essas relações e que essas relações sejam transparentes e amorosas. Isso é muito importante. E tem um outro muito procurado e interessante, é o coach para os pais, porque eles são de uma geração diferente. E da época que eles nasceram, se contar que a época foi dos baby boomers, depois da Segunda Guerra Mundial, hoje já temos 3 gerações importantes, a X, a Y e a Z recente. E a Z é multitarefa, faz uma porção de coisa ao mesmo tempo. Esse pai que ele está na geração baby boomers, ou Y, sei lá, o X, ele não vai compreender esse garoto que está fazendo o dever, está escutando música, está assistindo televisão, é um multitarefa. Se esse pai compreende qual é o momento do filho dele e também ajuda o filho a entender qual é o momento do pai, a relação e a educação desse pai para os filhos vai ser muito mais criativa, muito mais amorosa, não é? Então eu diria que esses, rapidamente, são os coaches de vida. Queria falar de 3 coaches importantes profissionais. Porque o coach profissional, também como o de vida, vai ajudar a desenvolver os talentos, as competências das pessoas para terem sucesso na vida profissional. Aí eu diria que tem 3 ou 4 importantes coaches profissionais. Um é o coach executivo, que ajuda os líderes em qualquer posição que estejam, CEO, presidentes, diretores financeiros, em qualquer posição. E em qualquer empresa, sejam startups, sejam pequenas, médias, grandes empresas, ajuda a compreender de uma maneira mais clara qual é o seu negócio, qual é a indústria que estão e quais são principalmente as estratégias vencedoras para levar essa empresa para frente. Estratégias vencedoras. Esse é o coach executivo. O coach de liderança está muito ligado ao coach executivo, porque são essas mesmas pessoas, mas que no seu trabalho eles têm problemas de relacionamento, problemas comportamentais e que não conseguem fazer que aquela equipe que está sobre ele trabalhe em conjunto de uma maneira produtiva. Então esse coach de liderança ajuda aquele coach executivo a não somente atingir as suas metas, porque ele compreendeu qual o objetivo, aonde aquela empresa deve chegar, mas compreende também como é que vai trabalhar com seus colegas, com a equipe, para que todo mundo leve naquela direção. Para que cheguemos juntos, porque só tem sucesso mesmo a empresa que chega junto. Claro, não é? E meio o coach do empreendedorismo que nós estamos falando há pouco. Isso aí, o cliente é uma pessoa ou jovem, acabou de sair da faculdade. Eu estou agora com um coach de uma pessoa que acabou de sair da faculdade e quer empreender. Ou até para empreendedores mais maduros. E o que esse coach faz? Esse coach ajuda a entender quais são as fragilidades específicas que eles estão encontrando nesse seu empreendedorismo e ajudá-los a mudar seu comportamento, tentando compreender como é que age hoje para agir amanhã. E mais, tem uma coisa muito importante nesse coach, porque ele compreende junto com o coach qual é a sua rede de relacionamentos que o ajuda a crescer. É a família? Qual é a sua rede de suporte? É a família? São os colegas? São os contatos? São os investidores? E como utilizar essas relações de uma maneira produtiva e positiva, de maneira que seu negócio dê certo. Que bacana! Isso é muito importante. Também tem coach de vendas, coach de marketing, mas isso é menos procurado. Eu diria que esses 3 são os coaches mais procurados. Porque são as dores mais frequentes, né? Você falou tudo, são as dores mais frequentes. Aí, enquadrando agora, como é que é o coach que leva uma vida saudável financeira e economicamente? Certamente é um coach de vida, naqueles ramos que eu te falei. E talvez um coach de desenvolvimento. Mas o mais importante, ao terminar o coach,
esse para ajudar a pessoa a ter uma vida saudável, ao final, essa pessoa vai saber exatamente com que receitas contar, quais as despesas importantes e não importantes que ele faz, identificar por que vai fazer uma despesa não importante, não é? Então ajuda a identificar o que é importante para ele e o que não é. Às vezes você acha que precisa de bolsa nova, realmente? Isso é importante? Talvez seja. Tá faltando sapato mesmo? Qual a intenção positiva disso? Não, eu só quero ter mais um. Então faz Tudo sentido. bem, Então faz vamos sentido. botar o dinheiro em algum lugar que é importante. A gente até tem um gráfico importante que a pessoa descreve quais são as ações urgentes, quais são as ações muito importantes, que esse ela tem que sempre fazer, porque as importantes estão ligadas com o futuro da pessoa. As ações urgentes e importantes, essa tem que fazer porque são urgentes e são importantes. Mas geralmente as ações se tornam urgentes quando elas não são tratadas como importantes. Aí elas se transformam em urgentes. As ações urgentes têm que ser feitas, tem que se gastar nisso, quebrar um pneu do carro, sei lá, tem que fazer. Agora tem ações nada urgentes e nada importantes. Então vamos descartá-las. Por que vai gastar dinheiro nas coisas nada urgentes e nada importantes? Mas conhecer e plotar isso no seu gráfico de urgente e importante vai auxiliar a trabalhar as questões das despesas financeiras. E aí um passo para ter saldo na conta, começar a poupar, começar a investir e ter um reforço, um acúmulo, uma reserva nas ocasiões difíceis, é o máximo que a pessoa quer. E certamente esse coaching pode levar a pessoa a ter essa grande tranquilidade financeira. Ai, Ivone, bacana. Estou olhando esse tempo, mas achei que valeu a pena. Essa é a coisa bacana do Notícia, da gente poder ter essa independência, né? De não estar tão preso de ser que a gente trabalha TV web. Mas você tem que voltar para contar mais coisas, porque, ó, 35 minutos, 20 minutos foi pouco. Ainda tem muita coisa para dizer, mas é que você é genial. Que a gente precisa mas dizer você é genial. mundo. Nesse tempo pequeno, você conseguiu as 3 coisas mais importantes. Parabéns, viu? Obrigada, viu, Ivone? Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem as perguntas de vocês, o que vocês querem ouvir mais pra gente poder convidar a Ivone para voltar. E eu acho importante essa nova ferramenta que tá chegando, mas eu deixei até ficar extenso mesmo o programa, porque a gente tem essa liberdade editorial aqui. As pessoas gostam de baixar os nossos programas depois e reutilizar em treinamentos, Olha, em introduções. que A gente pede autorização para isso, a gente autoriza, porque é uma coisa feita realmente para educar, porque a missão do Notícia para o Trabalho, né, é conectar pessoas através da informação, transformando as relações de trabalho, oferecendo palestras, treinamentos e soluções de comunicação. Na parte de imagem, uma espécie, não é coach, mas tem várias filosofias do coach. Em alguns casos a gente não teria nem condições de atender a construção de imagem, porque a pessoa está tão atrás ainda que ela não sabe para onde quer ir. Então, se ela não sabe para onde quer ir, eu não posso ajudar. Quem sabe você inventou um novo ramo do coaching, né? Não. Eu tenho que ter chegado primeiro já, né? Tem que saber para onde quer ir. Não é? Se chega aqui e não sabe para onde quer ir, a primeira coisa que eu dou para ler é o livro Única Coisa. Se você não sabe ainda qual que é a sua única coisa, eu não tenho como fazer isso por você. Né? Agora, você sabendo qual que é a sua única coisa, aí eu vou ajudar na construção da sua imagem, da maneira, eu vou te ajudar dentro do meu expertise enquanto comunicadora a saber, a melhorar a sua conversa com o teu público, né? Será que tá passando a sua missão corretamente? Será que tá passando a sua informação corretamente? Então, assim, achei importante a gente trabalhar a questão do coach, porque a gente tá num modismo muito grande, tem muita informação errada chegando para as pessoas. Aí esse naipe que a gente estudou, nem lembrava, saiu aqui na lembrança conversando com você, talvez Deus inspirou, sabe que Deus me oriente, né? Talvez Deus tenha te inspirado, porque todo conhecimento, ele gera um poder, né? E o coach é um conhecimento. Então é importante você saber como escolher o seu coach, se você achar que não foi atendido, aonde você reclamar, você saber que coaching não é para ficar na independência dele a vida inteira, tem um número de sessões, né, Ivone? Sim, em média dura de 8 a 10 sessões. Tem. Mas algumas vezes a gente faz um negócio que a gente brinca, que é flash coaching. A pessoa está precisando muito de tentar arrumar as ideias para algum assunto. E algumas vezes em 1 ou 2 sessões a gente... Já dá um flash coach. Eu até fiz agora recentemente com uma pessoa muito querida minha que estava precisando fazer uma escolha de carreira, 2 coisas importantes na vida dela, né? E foi muito importante a conversa com ela. Que daí já no flash já... Porque nós fomos olhar os valores dela, o que era importante de valor. E ela descobre que um valor a levava para a segunda opção. Mas uma coisa importante de vocês saberem é isso, que o coach não é para gerar dependência. Né? O coach é um provocador de algo que já está aí dentro de você.
que já é poderoso dentro de você e é uma pessoa que já viveu também isso, já trouxe resultado. Então, uma maneira bacana, outra dica bacana de você escolher seu coach, se a palavra dele não estiver condizente com a vida que ele leva, com as ações que ele tem, com o passado que ele teve, você já está indo num caminho errado. Só para especificar, né? Coach é quem aplica o coach. É, a palavra, o termo. O coach é quem recebe o coach. Tá certo? Então vamos repetir. A coach. Na hora de vocês escolherem a coach de vocês, né, para vocês serem o coach delas. Isso. Tomar esses cuidados, tá bom? Quem quiser saber outras informações, também sobre a notícia para o trabalho, entre em contato através do nosso WhatsApp. 11 993 87 3713. Ivone, quem quiser entrar em contato com você, como fazemos? Eu posso deixar meu telefone, o WhatsApp, 11 99240 9498. E se quiser se comunicar comigo, isaraiva@liber, de liberdade, libercoaching.com.br. Então já tem aí para vocês tirarem as informações. Agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Espero que a gente possa ter ajudado bastante a vocês hoje e que vocês tenham uma vida financeira, uma vida familiar, uma vida espiritual, uma vida profissional muito feliz e saudável. Tchau! Até logo, obrigada!